Olá! Espelho oculto. Finalizando o terceiro módulo. Vídeo 12. Título: Os espelhos. 1. Comentário improviso sobre a unidade das duas séries. Eu já tenho uma primeira que está registrada com playlist, né? Sem maquiagem. E agora eu vou fazer também uma playlist para essa que eu estou terminando agora. Eu falo sobre unidade porque, inclusive, eu estou fazendo um texto para o meu blog Ponto Alienígena, enfatizando essa referência, né? Mas, enfim, quando eu comecei o Sem Maquiagem, eu tracei um compromisso de fazer vídeos com espontaneidade, onde prevalece muito mais o sentido da essência da mensagem. E nesses vídeos que eu fiz do Sem Espelho Oculto, foi basicamente a mesma linha. Eu acho importantíssimo essa orientação. Então, eu vejo que, na verdade, é uma continuidade, né, desse trabalho. Assim como eu já tenho a visão do próximo vídeo, da sequência de vídeos que eu vou fazer, né? Na hora oportuna eu vou lançar, né? O ponto 2, eu vou comentar especificamente um detalhe interessante para mim, a meu ver, sobre esse vídeo, né, do Espelho Oculto. Eu discorri sobre uma série de assuntos, mas, assim, basicamente eu queria enfatizar, inclusive eu constei isso no meu blog, né? Os dois espelhos importantíssimos na nossa vida. O espelho do tempo e o espelho da alma. Então, no final dessa mensagem que eu vou colocar no meu blog, eu faço uma referência sobre isso que eu acho legal repetir, né? Sim, esses espelhos, tanto o espelho do tempo quanto da alma, são nossos maiores companheiros e confidentes, sempre dispostos a nos seguir, orientar e guiar quando nos permitimos receber os seus reflexos. Ponto 3 é um pouco a história do contando histórias, né, que eu falo, né? Eu tive uma felicidade, a gente sempre está aprendendo, isso aí é impressionante, né? E eu, há pouco tempo, eu tive acesso a um audiolivro, esse do YouTube, né? Depois eu vou colocar a referência, falando sobre o taoísmo, né? O Tao Te Ching. Eu tenho o livro mas eu achei legal porque esse audiolivro, ele foi feito pelo mestre Wu Zhisheng, que na verdade é curioso. Quando eu comecei a fazer a formação de Tai Chi, eu aprendi a linha do pai dele primeiramente, mestre Wu Shaoxiang. Depois eu aprendi na Sociedade Taoísta, fiquei um tempo lá fazendo com ele, e depois eu voltei de novo para o mestre Wu. Eu terminei o que eu considero minha formação com a linha do mestre Wu, né? Que eu acho muito interessante. Mas o que eu quero destacar é que logo no início desse audiolivro, ele fala uma coisa muito importante para mim, como é a base do taoísmo, uma coisa que eu sempre pratiquei, né? E ele coloca uma coisa que vale a pena reforçar aqui, né? Os 3 tesouros, segundo ele no início, ele fala do taoísmo, né? Se baseiam em 3 pontos: humildade, simplicidade e afetividade. Inclusive, sem planejar nada, geralmente quando eu mando mensagem para amigos, eles vão ter essa testemunha, né? Eu coloco sempre com afeto, com afeto. Isso aí me tocou assim, né? Falar sobre isso, porque podem haver outros caminhos, obviamente, mas a linha do taoísmo é a linha que realmente eu sigo, como se fosse uma coisa que está dentro de mim. Eu reaprendi nesse plano a entender isso mais ainda. E eu queria frisar então essa referência, né, que eu achei muito legal, e depois eu vou deixar
nos comentários esse vídeo. Bem, eu vou falar agora uma poesia que tem muito a ver também com essa referência, né? A gente vive um mundo tão competitivo, uma ilusão, essa briga de uma pessoa com outra. Na verdade, deveria haver espaço para todos. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam muito por causa da pressão que a gente recebe, pressão absurda do lado de fora. E muitas vezes a gente tem que passar a vida um grande tempo, né, para entender isso e perceber o melhor caminho. Bem, eu vou então, como eu falei no início desse vídeo do Espelho Oculto, eu falei sobre o meu livro de poemas Caminhos, né? Eu vou ler uma poesia, que para mim é justamente isso, que fala sobre essa coisa, né, dessa perspectiva de luta, e eu sempre fui contrário a ela, né? Vamos lá. Vi olhares desconfiados sobre a espontaneidade da pureza infantil do ser, que vivia a liberdade. Percebi a altivez nas relações interpessoais, como se todos fossem inimigos entre si e se mascarassem da real identidade da alma. Ouvi um sem número de vozes, excesso de teorias, erudição, mera competição de retórica, de conhecimento. Um ruído angustiado que sufocava a mais significativa oração de silêncio pela pacificação interior. Suportei um lapso de existência que não me permitiu vibrar integralmente minha sina, meu caminho. Fui feliz em determinado momento por aceitar a oportunidade de errar, de voltar, de me unir. Optei pelo amor. Um pequeno comentário. Eu acho que esse é mais ou menos o dilema que a gente passa nesse plano, e até eu li há pouco tempo, isso eu acho interessante, essas coisas, né? Para mim, eu vivo no atemporal, né? A gente, depois de uma certa idade, a gente passa, se for o caso de entender essa questão dos espelhos, né, a valorizar mais a simplicidade, né? E a gente aprende muita coisa com os nossos erros, e sempre vamos errar, é inevitável, mas a gente aprende a ficar mais leve e a entender esse processo, né, da vida. Essa é a dinâmica do que eu penso, né? Bem, eu vou terminar com música, né? Um tempo que eu não toco, eu vou tocar uma música minha chamada Duas Vidas, e ela serve para uma porção de coisas. Inclusive para essa referência que eu faço agora, que eu fiz sobre os espelhos, né? Da nossa vida. E de antemão eu adianto que esse é o meu trabalho musical, né? Está muito focado com a referência que eu dei do taoísmo, né? Simplicidade, humildade, afetividade. Eu não busco, depois fui entender isso com o tempo, né? Meu caminho, sem dúvida nenhuma, não é de ser melhor do que ninguém, competir, virtuosismo, nada disso. Eu busco manifestar a minha essência da forma mais simples possível, e acreditando que há espaço para todos, né? Esse aqui é o grande questão. Vai fazer um pouquinho de barulho que eu vou ajustar aqui o microfone, mas então em seguida eu vou finalizar tocando Duas Vidas, tá bem? Depois eu vou colocar nos comentários, obviamente, as fontes do que eu fiz.
Paz a todos. Esse é o final do Espelho Oculto e eu pretendo continuar com outras produções. Obrigado a quem assistiu. Um abraço.